Olá, tudo bem? Vamos passar para o momento da palavra, que Deus possa te abençoar nessa hora, trazer direção para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, querido e amado, eu quero te louvar, Deus, por esse momento. Pai, que não venha eu falar, mas que o Teu Espírito Santo fale em cada coração. Traga, Deus, da Tua direção, da Tua graça e da Tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. O que eu gostaria de trazer para as nossas vidas hoje é a luta que nós temos diária contra a carne, contra o espírito. Eu gostaria que você entendesse o quanto nós batalhamos em relação a isso. O quanto você já lutou por situações que você não conseguiu vencer ainda. Que talvez você tenha se esforçado, mas não conseguiu vencer. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Tem um segredo para nós vencermos. Tem uma estratégia que Jesus já deixou essa estratégia para minha e para a sua vida, para nós vencermos isso. Para que haja um bom êxito daquilo que nós estamos fazendo. Para que haja um resultado. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 15, que diz assim. Olha como que o Paulo estava falando exatamente o que Jesus traz de direção para a nossa vida. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Então o que ele diz? O que eu quero fazer, eu não estou aprovando, porque eu faço porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. No versículo 16, e se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o que querer está em mim, mas não consigo realizar. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não aprovo, versículo 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, versículo 20, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho que esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalham contra a lei do meu entendimento, e me prendem debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, como entendido, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Irmãos, olha que interessante. O Paulo, ele está falando exatamente o que eu e você vivemos hoje. Muitas vezes você quer fazer o bem, você luta para fazer o bem e quando você se imagina, você está fazendo o que Deus não se agrada. Estamos fazendo aquilo que não agrada a Deus. Cada um sabe aquilo que está fazendo que não agrada a Deus. Mas muitas vezes você fala assim, poxa, mas eu queria fazer esse negócio, eu queria acertar, eu não queria fazer isso com essa pessoa, eu não queria ter essa atitude. Irmãos, eu não estou dizendo que esse versículo dá base para a gente fazer e falar, não, eu estou fazendo porque a minha carne é assim. Não, a gente tem um segredo. Jesus deixou um segredo para mim e para você, para nós vencermos essa batalha, para que a nossa carne seja aniquilada e o nosso espírito seja fortalecido em
em Deus. Mas o Paulo está falando, ó, eu percebo que em mim não habita o bem, mas em mim está habitando o mal. Eu não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo realizar. Eu tento fazer o bem, mas eu não consigo. Eu tento realizar tal coisas, mas não consigo. Olha só o versículo 18. Ele fala assim, ó: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar. Porque não faço, versículo 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, versículo 20, ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, não tente se enganar, não tente achar que é assim mesmo. Na nossa carne, aqui na nossa carne, aqui na nossa carne, não habita bem algum. O Paulo acabou de falar. Habita o que na nossa vida? Pecado. Só que Jesus, ele tem o remédio não, a solução. Remédio remedia, pode voltar, mas ele tem a solução para mim e para a sua vida. E enquanto nós estivermos aqui, nós sempre vamos ter que buscar em Jesus a solução para tudo isso. Ele falou, um homem de Deus que é parte da Bíblia toda, do Novo Testamento, de Atos em diante, ele faz parte, as grandes coisas, ele entendeu que dentro dele não habitava bem algum. Olha o que acontece? O que acontece diante dessa situação? Como que você e eu, nós vamos vencer todas essas situações? Abre aí a sua Bíblia, na sua casa, em Efésios capítulo 6, versículo 10, que diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você vai se fortalecer na onde? No Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, o Paulo novamente falando, ele falou assim, ó: para com isso, revesti-vos no Senhor e na força do seu poder, para que você possa suportar no dia mau, no dia difícil. O dia mau, o dia difícil é o dia da nossa luta, que nós lutamos a nossa carne contra o nosso espírito. Aí ele fala assim, ó: contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabe o que ele está falando em lugar celestial? É nos templos. Você, irmão, é um lugar celestial de Deus, consagrado pelo sangue de Jesus. Nós somos santificados pelo Senhor Jesus. Então, há dentro de nós uma luta. E ele fala, ó: revesti-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais suportar no dia mau. Entenda, eu e você, nós vamos todo momento estarmos lutando. Estar passando por momentos que a nossa carne vai querer fazer coisa que o nosso espírito não aprova. A nossa carne vai querer ter atitudes que o nosso espírito, que a direção que nós temos através da palavra não aprova. Irmãos, muitas vezes acontecem situações que você cede, que a gente cede diante dessas situações. Mas sabe o que eu vou te dizer? Deus tem para mim e para você uma solução para tudo isso. Porque a nossa carne e o nosso espírito está lá. Quem nós alimentamos mais é aquele que vai vencer a batalha. A gente sofre tentações. A gente sofre
situações, porque ele fala, ó, você não vai lutar contra a carne. A gente sofre influência direta contra a nossa carne. Só que quem vai mandar na minha e na sua vida é o Espírito Santo, que vai comandar o nosso espírito, o nosso eu, para que nós possamos ter uma vida próspera e abençoada na presença de Deus. Deus quer te ver bem. E olha só a solução que Jesus trouxe para a nossa vida. Mateus 6, versículo 30, que diz o seguinte: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? No versículo 31, não andei inquietos dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, isso é Jesus que está falando. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. No versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmão, homem de Deus, mulher de Deus, abençoada, abençoado do Senhor, busca o reino. Ele falou assim, ó, para de se preocupar com o que você vai comer. Para de se preocupar com o que você vai se vestir. A erva do campo é bonita, mas amanhã ela cai no fogo. Ele está falando aqui sobre a providência de Deus na nossa vida. Então, ele fala, Jesus falando, ele fala que nós teremos a providência de Deus diante dessas situações. Irmãos, fica tranquilo, busca o reino. Só assim eu e você vamos conseguir vencer essa batalha da carne e do espírito que fica. Uma hora você faz uma coisa boa, dali a pouco a gente faz outra coisa ruim, dali a pouco a gente age de maneira que não era para agir, pensa no que não era para pensar. Por quê? Nós, no dia que Adão comeu do fruto, ele entregou o mundo na mão do inimigo. Ele foi um homem que vivia diretamente com a presença de Deus. E o diabo, que foi na onde originou o pecado original foi lá, o diabo, quando ele se levantou contra Deus, ele tentou o homem que estava lá junto com Deus, que vivia da visitação de Deus. Irmãos, não acha que você é o super-homem ou a super-mulher. Eu e você precisamos buscar o reino. Todo dia busca o reino. As outras coisas Deus vai te dar. Provavelmente você conhece uma pessoa que não tem muito uma experiência com Deus, ou não tem um convívio com Deus, ou muitas vezes tá na igreja, ou tá buscando. Não, você conhece, não conhece? Tenho certeza que você conhece uma pessoa assim. Ela não tá comendo? Ela não tá levantando todo dia de manhã, tá trabalhando? Irmãos, Jesus, ele tem algo precioso para mim e para sua vida, que é o reino. Nós precisamos buscar o reino. Por quê? Quando eu e você buscamos o reino, o que a gente está buscando? A intervenção direta de Deus na nossa vida, a intervenção nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos orientando, trazendo direção. Por quê? Na nossa carne não habita bem algum. O bem que queremos fazer, não fazemos, mas fazemos o mal. Irmãos, todo dia nós precisamos lutar contra isso. E eu quero te dizer algo. Busca o reino. Entenda que buscar o reino não é se abdicar do que está muitas vezes faltando aí na sua casa, mas é que você colocar em primeiro lugar a intervenção de Deus. Quando buscar o reino, é a intervenção de Deus. Deixa Deus intervir na sua vida, que vai dar tudo certo. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa falar ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus ministre essa palavra no seu coração. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, Pai, por esse momento, por essa palavra. Senhor, os seus discípulos, eles pregavam por todas as partes, mas confirmando com ele e eu, Senhor, confirma essa palavra com sinais, prodígios e maravilhas, no nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe.